Sem dúvida, vocês já devem ter percebido que a maioria dos casos ufológicos que são contados, não só aqui na Fatos Desconhecidos, como também em diversos outros canais e até na mídia, acontecem nas Américas, especialmente nos Estados Unidos. Contudo, não é só por aqui do lado esquerdo do Atlântico que as coisas acontecem, não. Na Europa, fenômenos aéreos não identificados, ou UAPs, que é a sigla em inglês, também tiveram e ainda têm importantes registros. Em 2007, durante o governo de Nicolas Sarkozy, por meio do GEIPAM e do Centro Nacional de Estudos Espaciais, o CNES, a França expôs todos os arquivos secretos relacionados a fenômenos ufológicos publicamente. Aliás, é bom que se diga, enquanto nos Estados Unidos trocaram UFO por UAP, que quer dizer fenômeno aéreo não identificado, aqui no Brasil, ao invés de OVNI, agora é OANI, que é o acrônimo para Objeto Aéreo Não Identificado. Já na França, eles usam o termo PAN para designar os fenômenos aeroespaciais não identificados. Vamos então conhecer alguns casos famosos relacionados a fenômenos aeroespaciais não identificados na França, entre os quais os que foram liberados pela GEIPAM em 2007. A começar com os registros mais antigos, lá do ano 815, quando pessoas falavam na existência de uma região chamada Magônia, de onde originavam os navios que vinham pelas nuvens. Segundo a lenda, estes navios eram encarregados de colher o que sobrou das lavouras prejudicadas e perdidas pelo granizo, ou por outro tipo de intervenção natural, e transportar tudo para a Magônia. Os relatos são de autoria de Agobard de Lyon, um arcebispo carolíngeo do século IX, depois de Cristo, que não acreditou em uma só palavra dos aldeões. Já o mais próximo do nosso tempo, o caso seguinte ocorreu no ano de 1952. 17 de outubro daquele ano, na cidade de Oloron-Sainte-Marie, na França, ocorreu um dos mais intrigantes avistamentos de OVNIs já registrados. Muitas pessoas testemunharam um PAN em forma de charuto, acompanhado por 30 objetos menores em forma de disco. Esses objetos menores liberaram uma substância branca semelhante a algodão de sílica, que cobriu galhos de árvores e telhados. O fenômeno foi tão marcante que foi observado por várias pessoas, incluindo o diretor de uma escola local, Jean-Yves Prigent. Ele descreveu os objetos como esferas vermelhas, cada uma cercada por um anel amarelo, que se moviam em pares, seguindo um caminho quebrado caracterizado por zigue-zagues rápidos e curtos. No entanto, alguns céticos franceses propuseram explicações alternativas, para o fenômeno. Eles sugeriram que os OVNIs eram, na verdade, um fenômeno óptico causado pela refração dos raios do Sol. A refração atmosférica pode fazer com que a luz se desvie de uma linha reta à medida que passa pela atmosfera, devido à variação na densidade do ar com a altura. Isso pode resultar em miragens, nas quais a luz é dobrada para produzir imagens deslocadas ou fortemente distorcidas de objetos distantes. Quanto ao algodão de sílica que cobria as árvores e os telhados, foi sugerido que isso poderia ser resultado da migração de aranhas de campo. As aranhas jovens ou recém-nascidas podem se dispersar usando um processo conhecido como balonismo, no qual liberam um ou mais fios de seda para pegar o vento, fazendo-as se tornarem aéreas. Agora, será mesmo que o povo dos anos 50, já tão bem afinados com vários detalhes da natureza, iriam confundir teia de aranha com algo que não conseguiram explicar? O que é que você acha? Veja esse outro caso. Marius de Waal, um guarda de ferrovia, morava em uma casa próxima aos trilhos, perto da estação ferroviária de Carouble Nord, na França. Na noite de 10 de setembro de 1954, por volta das 22h30, ele ouviu o seu cão latir. Inicialmente, De Waal ignorou o cão, mas decidiu sair de casa com uma lanterna depois que o cachorro continuou a latir freneticamente. Ele caminhou em direção aos trilhos e viu um objeto a cerca de 6 ou 7 metros de distância. Atrás dele,
ele podia ouvir alguns passos. Quando apontou a lanterna, De Walde viu duas pequenas figuras humanoides, com cerca de 80 centímetros a 1 metro de altura. Quando a luz foi apontada para suas cabeças, ela refletiu como se estivessem usando algum tipo de capacete espelhado. Subitamente, um feixe de luz saiu do objeto que ele viu nos trilhos e o deixou paralisado. Ele lentamente olhou para trás e viu uma porta se abrindo no objeto atrás dele. Os seres embarcaram no objeto e ele decolou em direção ao céu, mudando suas cores no processo. Este é um dos muitos avistamentos de OVNIs que ocorreram na França e continua sendo um dos mais intrigantes e debatidos na história da ufologia. Em 1965, a França ainda viveu 2 importantes casos. 1º de julho de 1965, Valensole, Alpes de Haute-Provence. Relato de um suposto avistamento de OVNI e contato de 3º grau, de acordo com um fazendeiro Maurice Mas. Segundo Mas, ele encontrou 2 pequenos seres perto de um veículo esférico que havia pousado em um campo próximo. Mas afirma que ficou paralisado quando um dos seres apontou um objeto em forma de tubo para ele. O fazendeiro disse, na época, que viu os seres olhando para as plantas enquanto emitiam grunhidos até retornarem ao veículo e voarem para longe. Segundo sua esposa, Mas disse ter recebido algum tipo de comunicação dos seres. Considerou seu encontro uma experiência espiritual, como também determinou que o local era um terreno sagrado que deveria ser mantido em sua família para sempre. Os ufólogos consideram as afirmações de Mas significativas e citam impressões de trem de pouso encontradas no solo. Mais tarde, em setembro daquele ano, na cidade de Fort-de-France, algo extraordinário aconteceu sob o céu noturno. Centenas de testemunhas se reuniram no porto da cidade, olhando para o firmamento com olhos arregalados. O que viram foi uma esfera ou disco de luz que desafiava a compreensão humana. Segundo os relatos da época, a luz misteriosa deslizou lentamente de oeste para leste, como se dançasse uma coreografia cósmica. Tinham contornos brilhantes e deixavam um rastro luminoso no ar. Michel Figuet, o primeiro timoneiro da frota francesa do Mediterrâneo, estava entre os observadores. Ele segurava os binóculos com as mãos trêmulas, fascinado e perplexo. A luz desapareceu às 21h50, mas sua memória permaneceu gravada como um enigma celestial. As histórias se espalharam pelas ruas de Fort-de-France. As pessoas cochichavam sobre visitantes de outros mundos, sobre naves intergalácticas e sobre o inexplicável. Alguns riam, outros temiam, mas todos concordavam em uma coisa. Aquele momento do porto mudou suas vidas para sempre. Afinal, era 1965. A Guerra Fria estava no auge e tudo que era visto no céu caía em controvérsias intermináveis. De acordo com a GEIPAM, hoje são contabilizados mais de 3.000 casos em seus arquivos, sendo que os de classe A, aqueles fenômenos que já foram devidamente explicados, representam 24,6% dos casos. Os de classe B, que são fenômenos provavelmente explicados ou explicáveis, representam 39,7%. Os de classe C, que são aqueles que não foram explicados por falta de dados mais abrangentes, são 32,4% dos casos. E os de classe D, fenômenos que não foram identificados mesmo após uma intensa investigação, representam 3,3%. Estas estatísticas foram atualizadas pelo GEIPAM em janeiro de 2024, portanto, são bastante recentes. E para se ter uma ideia de um fenômeno classe D, veja o caso ocorrido na região da Aquitânia, região histórica situada no sudoeste da França em 11 de janeiro de 2002. As testemunhas primárias eram moradores de uma área rural, a poucos quilômetros de Bordeaux, que disseram ter visto uma bola de fogo com várias luzes piscando. Esta bola ia para frente e para trás e repetiu esse movimento várias vezes. Depois de 30 segundos, o objeto simplesmente desapareceu. 2 pilotos de uma companhia aérea francesa reportaram na época terem avistado o mesmo objeto, um indo e outro voltando de Paris. Os investigadores não conseguiram determinar o que seria, mas suspeitaram de algum fenômeno atmosférico.
uma vez que o tempo estava nublado. O caso mais recente de observação de um PAN de classe D e que foi registrado pelo GEIPAM ocorreu no dia 15 de agosto de 2009. A testemunha disse que estava no jardim de sua casa quando viu uma forma ovoide de cor marrom fosca passar no céu e em uma trajetória retilínea. O objeto se movia de leste para oeste em direção a Kona. Nenhum ruído foi ouvido durante a observação. Nenhum outro testemunho foi relatado sobre este fenômeno. As hipóteses de passagem de avião ou helicóptero foram excluídas pela testemunha e não puderam ser verificadas junto ao controle de tráfego aéreo devido ao recebimento tardio do relatório da Gendarmeria no GEIPAM. Várias outras hipóteses foram consideradas para este caso atípico. Até mesmo a hipótese de objetos muito próximos. Bola de rugby, armadilha de bolas, frisbee, aeromodelismo, mas estas não correspondem ao testemunho. O objeto passou acima e bem próximo dos telhados. A hipótese de uma reentrada atmosférica de um meteorito também foi considerada, uma vez que se encontrava em um período de forte atividade meteorítica, pico das Perseidas, mas foi impossível de verificar sem outras evidências coletadas. Na ausência de hipótese consolidada, o caso foi classificado como D, fenômeno estranho a muito estranho de consistência média a forte. Fenômenos aéreos não identificados estão cada vez mais comuns em todo o mundo. E é muita gente que tem registrado tais fenômenos em seus smartphones. Infelizmente, nem todos os países dispõem de recursos e ou de interesse nesses casos e talvez por isso seja tão difícil encontrar algo de concreto para explicar tais ocorrências. Gostaria de saber a sua opinião a respeito destes fenômenos incríveis. Você aí, acredita se tratar de seres extraterrestres ou algum tipo de máquina não tripulada futurística enviada para vigiar o passado? O que pode ser, afinal? Hein? Quem viver, verá.